nossos convidados participantes que abriram sua agenda para ouvir um bate-papo sobre Venture Capital nos próximos minutos. Esse é mais um vídeo da Cadimotech Ventures. Meu nome é Gilberto e a Cadimotech, além de investir em startups, tem proposta de valor isso, compartilhar conhecimento, trazer experiências reais do que acontece nesse mercado. E para isso, hoje eu convidei Marcos Olmos, sócio na Vox Capital, que tem uma tese de bons investimentos para o seu bolso, são bons também para o planeta. E antes de eu dar a palavra para ele, só quero lembrar que é muito importante inscrever no canal, dar like, comentar, compartilhar, e porque senão não tem jeito. O algoritmo maníaco depressivo não vai levar isso aqui para mais gente. Então, sem a contribuição de vocês, não vai. Esse é o alimento deles. Então, primeiro, por favor, Marcos, conte para a nossa audiência quem é Marcos Olmos. Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite, hein, Gilberto, nome da Cadimotech, um ator interessante, relevante no ecossistema, especialmente em fintech, em software, enfim, com expertise de ex-operador aí que faz a diferença no mercado. Então é legal poder co-investir com vocês, que é o que a gente faz, e também bater um papo aqui, compartilhar um pouco do, enfim, histórico, enfim, talvez o lado bonito, o lado feio um pouco, né, dentro do que pode ser falado aí do investimento, de venture capital e tudo mais. Bom, eu sou o Marcos, sou sócio e diretor de investimentos na Vox Capital. Estou há bastante tempo no mercado financeiro de uma forma ou de outra. Comecei minha carreira muito mais no mercado tradicional, finanças, banco, etc. Aí eu saí do banco, tive minha jornada empreendedora, abri minha empresa de gestão de recursos, depois foi, enfim, adquirida por uma empresa maior. Depois comecei a me envolver muito com gestão de fundos de private equity e venture capital, e aí fui migrando cada vez mais nessa direção. Fui sócio durante o tempo de um grupo sueco de venture capital também, tive uma exposição internacional legal, depois da minha experiência empreendedora. Talvez uma experiência empreendedora à moda antiga, né? Ou seja, não com a mesma tecnologia de hoje, né? Já faz um tempo que eu tinha montado a minha gestora de recursos. Enfim, e aí faz um tempo que me juntei à Vox, faço parte aqui do time de investimentos. A gente, como Vox, a gente é a gestora pioneira em investimento de impacto socioambiental positivo no Brasil. Praticamente a pioneira na América Latina também, acho que na época tinha mais uma. Desde 2009 a empresa existe, faz investimentos, formalmente como gestora de fundos. Isso aconteceu um pouco depois de 2012, quando foi lançado o primeiro fundo. Hoje a gente é uma casa com um pouco mais de R$1.200 bi sob gestão, numa variedade de fundos, e enfim, espero que essa experiência, essa trajetória ajude aí a responder, dar alguns insights nas perguntas e, enfim, e ajudar a turma aí que está ouvindo, seja do lado empreendedor, do lado investidor anjo, do lado empresa que está buscando inovação, enfim. Espero que tenha conteúdo para todo mundo aí. Com certeza, Marcos. Mas como foi essa concepção de criar uma gestora com foco em impacto social? De onde veio esse insight, né? Não, essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu conheço o fundador, né, enfim, o sócio majoritário, que é o CEO atual e fundador da Vox Capital. Eu o conhecia de antes dele montar a Vox Capital, mas eu não faço parte do corpo de sócios fundadores, né? Eu acompanho a empresa desde o começo. Eu cuidava da gestão, por dizer, da Vox Capital desde a sua incepção, mas eu não fui parte da idealização da fundação da Vox Capital, né? Mas eu conheço muito bem porque eu participei dos debates e enfim, eu acompanho a empresa há mais de 15 anos aí, né? Desde que ela existe, né? Janeiro de 2009, então fez 15 anos no começo desse ano. Então vamos lá. A ideia, ela partiu muito de uma percepção de um grupo de pessoas, dentre elas o Daniel Izzo, que é o fundador da Vox Capital, de que você teria que se preocupar um pouco com o que você está fazendo com a tua grana, de uma forma ou de outra, né? Eu faço uma tradução muito simples e primitiva, talvez, do que é a questão da gestão de impacto, como cuidar. É cuidar onde a tua grana está indo, cuidar o que está acontecendo com aquilo que você está investindo, cuidar com os desdobramentos, as consequências, sejam elas imediatas de curto prazo, sejam desdobramentos, vamos dizer assim, em algumas camadas da cebola, além daquilo que você está fazendo. Acho que isso é muito relevante. E o Daniel Izzo e os sócios originais lá atrás da Vox Capital viram isso, tinham essa visão compartilhada. Naquela época, pensa, né, final dos anos 2000, então, se for pensar em 2007, 2008, por aí, tinha acabado de ser cunhado o conceito de investimento de impacto, ainda era considerado uma outra classe de ativos, sendo que agora mudou um pouco isso, né? Hoje daria para chamar muito mais de uma filosofia de investimentos do que uma classe de ativos, porque você pode ter impacto em
renda fixa, renda variável, private equity, venture capital, dívida privada, enfim, tudo mais. Mas antes percebia-se só como um subpedaço do venture capital private equity. Então, no Brasil foi muito pioneiro, no mundo estava começando, mas já tinha uns praticantes interessantes e relevantes no mercado global. E, enfim, provou-se ser uma temática super, super relevante. Eu acho que passou um tempo, né? Claro, né? Acho que talvez em 2008, 2009, ninguém estava pensando em aquecimento global, alterações climáticas, até em algumas questões sociais, talvez até a velocidade das notícias, com menos mídias sociais, enfim, outros instrumentos naquela época você também não tinha esse acesso à informação e comunicação instantânea, tempestiva do que está acontecendo ao redor do mundo. E acho que a gente está caminhando cada vez mais por um cenário no qual, poxa, você se importa de onde vem a comida que você está comendo, você se importa por onde está o lixo que você está produzindo na sua casa, você também vai passar a se importar com as consequências daquela grana que você está investindo de uma forma ou de outra. Então, trata-se de um cuidado com o fluxo do capital, que foi uma visão que essa turma teve lá atrás, em 2007, 2008, com bastante aprendizado, bastante erro, né? Bastante empirismo, mas muitos acertos também. Se construiu e formou-se o que é a Voxel hoje, né? Felizmente há também outras gestoras de impacto no país hoje em dia, nas Américas e globalmente. É uma prática que vem aumentando em significância também. Bom, e é isso essencialmente. Temos avançado um pouco na história, mas acho que dá para entender. Não, não, fica super claro. Ou seja, a Vox foi realmente pioneira, são 15 anos, eu não pensava que fosse tanto tempo assim, né? Então se preocuparam realmente com aonde está sendo direcionado o seu capital. Vem desse incômodo, né? Pelo que. Esse eu capturei, Marcos, né? E como que a Vox Capital, Marcos, apoia suas investidas, né? Porque já é um desafio, né? Identificar startups que sejam alinhadas com esses valores, né? E com certeza apoiar startup já não é simples. E se o impacto é social, deve ter outros fatores aí de desafios, né? Como é que é esse apoio com elas, né? Acho que o apoio acaba sendo meio uma consequência, né? A coisa toda é feita by design, né? Então você já no processo aqui, né? A gente já no processo de prospecção, pipeline, etc., a gente já vai numa direção de, poxa, vamos entender qual que é o impacto potencial, vamos entender a questão da intencionalidade da equipe de founders aí, né? Como que está essa intencionalidade em geração de impacto socioambiental positivo, pensando que uma startup pivota a cada 15 minutos, essencialmente, né? Se não tem intencionalidade, fica difícil, porque você sabe que o bichão vai mudar de alvo, de nicho, de mercado, de solução, onde a solução entra, onde não entra, enfim, vai ter muita coisa acontecendo no meio do caminho, então é muito importante que exista esse fator de intencionalidade. Então parte muito de um lugar de conhecer pessoas e conhecer empreendedoras, como eu gosto de falar numa linguagem mais simplificada também, é gente que pensa em solucionar problemas. Tem um termo que, enfim, gostaria de pensar que eu que cunhei o termo, mas não saberia dizer, que é assim, a solução de problemas brasileiros, né? Ainda que a gente invista em empresas regionais, globais, etc., pensando nas desigualdades, nas assimetrias, talvez, usando um termo mais neutro, né? As assimetrias que existem aqui no país como um todo, tem muita oportunidade. E tem muito empreendedor e empreendedora que viu isso, vê isso e quer resolver isso. E resolver isso envolve montar uma empresa, fazer uma empresa vender serviços, produtos, etc., crescer, faturar, ter sustentabilidade financeira, resultados de venture capital, múltiplos potenciais condizentes com a indústria de venture capital, com as expectativas de outros investidores que não de impacto também, tem bastante desafio. E aí o acompanhamento, ele acaba sendo um pouco uma consequência dessa filosofia. Então a gente faz todo o acompanhamento de um fundo de venture capital regular, assim por dizer, entre aspas, né? Então todos os acompanhamentos de KPI de desempenho, faturamento, etc. Mas a gente fez um acompanhamento muito cuidadoso de indicadores de impacto, entender como esses indicadores estão ajudando os gestores da empresa, né, os founders, o time de founders, o C-level, a fazer melhor aquilo que eles estão fazendo, a fazer mais daquilo que eles estão fazendo e melhor, pensando na geração de impacto. Então acaba virando quase que um kit adicional de ferramentas para o founding team entender como fazer a empresa andar melhor. Então vai um pouco além, transcende um pouco simplesmente, pô, peraí, mas
como é que tá meu CAC? Ah, não, mas como é que tá meu lifetime value? Como é que tá, enfim, usar as siglas e palavrões enfim, como chama? E heuristics do mercado de venture capital para ver se a coisa está funcionando ou não. Então consiste nisso. A gente tem uma equipe especializada para isso, então dentro do time de investimentos tem gente especializada em impacto. Em princípio, todo mundo que trabalha é especialista em impacto, então tanto eu quanto todo o meu time, todo mundo, pares, etc., tem uma especialização bem relevante aí em impacto e tem todo um kit de KPIs adicionais de acompanhamento. Acho que exemplos simples disso são indivíduos impactados positivamente pela solução. Então, se é uma solução de inclusão financeira, você pode ter quantidade de pessoas, sei lá, a gente já teve empresa de microcrédito, por exemplo. Então, a gente vê quantidade de pessoas influenciadas, impactadas, desculpa, quantidade de famílias impactadas. Depois você tem estudos mais profundos que podem ser feitos, que é como é que foi a melhora de qualidade de vida dessas famílias. Então, alguém que teve, poxa, peraí, a dona de casa de Maracanaú chegou e pegou um microcrédito de R$ 850 para comprar uma máquina de costura, conseguiu terminar de pagar um curso de um filho, e ali 1, 2, 3, 5, sei lá, X anos depois, você vê que aquela família está numa condição melhor de vida, porque deu para dar aquela pedalada que o microcrédito ajudou. Enfim, é assim que a gente mede, dei um exemplo simples, anedótico de como a gente mede talvez o que a gente chama de output e outcome. Output é X pessoas foram afetadas. Outcome é conseguir mensurar o que teve em termos de qualidade de vida, como essa inclusão financeira fez diferença na vida das pessoas daquela família especificamente. Não necessariamente é fácil medir, mas é um dos segredos do impacto, né? Acho que tem um pouco, né? O que você não mede, fica difícil você quantificar, né? De uma forma mais extrema, você pode falar que você não mede não existe, né? Mas fica muito mais forte a tese, né? Eu costumo dar aula de mentorias em aceleradoras que o pessoal me convida e sempre eu ganho a cadeira de dar aula de KPIs, né? Acho que eu vou até aproveitar para rever aí, né? Eu já tinha uma coisa a mais que era KPIs de Web3, né? A minha aula é KPIs essenciais. Agora eu vou começar a colocar os KPIs de impacto também, né? Eu vou aproveitar esse vídeo hoje para poder acrescentar na minha aula. Bom, então o apoio, né, só recapitulando, então o apoio às investidas já vem desde a concepção, né, porque você tem que avaliar essa intencionalidade dos founders, que só é possível conhecendo pessoas que querem solucionar problemas, né? E aí foi legal que você destacou muito essa questão dos problemas brasileiros, que são as nossas assimetrias. Tem uns caras lá fora que costumam falar, não tem jeito, o Brasil tem muito mato alto ainda, né? Você chega assim, é muita coisa ainda que, infelizmente, a nossa infraestrutura, né, e algumas questões de como lidam as pessoas com as outras pessoas, geram essas assimetrias, são complexas, né? E achei bem interessante também você destacar isso dos KPIs, né? Marcos, e quem são esses investidores hoje que estão focando nessa questão de impacto social, né? Porque a gente ouve muita gente se falar, né? Mas então, o que se fala é o que acontece. E você está muito alinhado com esse investidor institucional, é o que eu percebo, né? Então, eu queria que você discorresse um pouco para a gente. Claro. Vamos lá, acho que nesse movimento de muitos anos, né, você acaba conhecendo um pouco como funciona enfim, no mercado financeiro se chama isso de passivo, né, que é quem investe, né, pensando no lado do balanço, né, você tem o ativo, nosso ativo são os investimentos, as startups, etc, e o passivo são o que se chama nessa indústria de limited partners, né, que são os investidores. Então, esses caras, no nosso caso, especificamente pensando em impacto, consiste muito de single family office, alguns multifamily offices, alguns indivíduos que a gente chama aí no mercado de ultra high net worth, né? Então ativos, indivíduos com alto volume de ativos, né? De patrimônio, que às vezes por mudanças geracionais ou um entendimento um pouco maior da relevância do impacto do seu dinheiro e das decisões que você pode tomar em cima do seu dinheiro, se você tem um volume grande de dinheiro sob teu poder decisório, começa a entender que, opa, peraí, isso aqui é um pouco mais do que só bater o CDI, sabe? Esse game aqui não é só, peraí, eu tenho X, então eu vou pegar, sei lá, N% de X, que é o meu rendimento anual. Desse N% de X, peitando isso como um todo, eu vou ter um tanto aqui para o meu consumo. Então, para fazer, poxa, peraí, as minhas manutenções, condomínios, casas, sei lá, iate, enfim, o que quer que seja ali que eu tenho de taxa de consumo geral. E eu tenho todo um resto, que é o meu patrimônio que está ali, tá acumulando, rendendo, girando. O que vai acontecer com essa grana? Tudo bem, eu tenho herdeiros, tenho que segurar, manter, etc. Mas, pô, peraí, cada vez mais indivíduos conseguem parar e olhar e falar assim, pô, peraí, tem que ter um planeta, né?
essa galera viver aí, né? Sei lá, eu tenho filho de 10 e de 12 anos, me preocupo já, me preocupo por eles. Se eles forem ter filhos, se eu for ter netos, eu falo assim, pô, peraí, vai ter mundo pra essa galera aí? O que vai ser isso aqui? Eu vou ter que morar numa bolha em Marte, sabe? Pô, peraí, tem alguma coisa que você consegue fazer pra talvez adiar, mitigar, modificar padrões, etc. Então acho que tem uma variedade de family offices e indivíduos com forte poder de investimento que estão percebendo isso. Algumas corporações têm começado a perceber isso. Tem fundos estrangeiros, entidades estrangeiras, tem entidades, vamos chamar de não governamentais, vamos dizer assim, também, que veem isso, obviamente. Tem entidades multilaterais de investimento que percebem isso e já foram desenhadas mais ou menos para isso, fundos soberanos internacionais, etc. Acho que do tamanho que a gente já tem investimento de uma variedade de agentes mais institucionais de verdade, então pensando em BNDES, BID, FOMIN, CAF, enfim, esse monte de organizações da região de fomento, de investimento e desenvolvimento. Tem Family Office Global também, que investe. Então acho que esse é o pool, né? Falei, me prolonguei um pouco aqui, mas acho que deu para entender mais ou menos o pool de investidores que se interessa. Um fenômeno interessante que vem ocorrendo nos últimos anos é que cada vez vamos dizer assim, está se popularizando mais entre indivíduos mesmo que não tenham alto volume de investimento, uma percepção de, puta, peraí, o que está acontecendo com a minha grana? Será que eu posso fazer diferença? Porra, acho que eu posso fazer diferença. Acho que eu tenho R$ 1.000 para investir, R$ 5.000 para investir, R$ 600 para investir. Posso fazer diferença. E a gente vai, inclusive, até desenvolvendo produtos para esse tipo de investidor conseguir fazer a diferença, mesmo com o seu investimento. Acho que novas gerações estão ficando mais conscientes, né? A gente tem aí, né, um pouco de... novas gerações estão grudadas no celular, tem uma variedade de problemas, etc. Mas acho que você tem uma movimentação aí de novas gerações. Sejam elas descendentes de ultra high net worth ou não, que estão cada vez mais conscientes. E é esse público que vai fazer o futuro da indústria de gestão de recursos como um todo, né? E é isso. Espero que a gente tenha sido uma peça interessante e relevante nessa transição aí. Entendi, não, ficou claro. Além do. É um investidor muito mais institucional ou ultra high net worth, como você falou, né? Corporações, fundos estrangeiros, fundos soberanos. É esse investidor que focou, né? Se acordou para essa responsabilidade do planeta, né? Que vem. E agora, né? Começa uma nova geração. Está chegando no varejo, né? Agora está começando a chegar no varejo, né? Como você falou, você está desenvolvendo produtos mais populares, né? Bom, olhando o seu portfólio, tem um case aí que eu queria que você compartilhasse um pouquinho da história, né? Porque é um case que me parece que chama muita atenção no seu portfólio, né? Não sei o que ele tem nessa parte do impacto social ou não, né? Que é a Cellcoin, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, o público que tem investidor startupeiro, né? E o startupeiro quer ouvir história, né? Não, história boa, né? Na verdade, a gente pode contar tanto história boa quanto história ruim, né? Então, acho que não estava no nosso roteiro, na nossa colinha organizada, mas a gente pode contar uma história boa e uma história financeiramente talvez não necessariamente boa, mas em termos de output e outcome, eu acho que consegue dar uma noção legal do que é o propósito duplo do investimento de impacto. Bom, vamos começar pelo que está no roteiro aqui do que você perguntou do Cellcoin, né? O Cellcoin, só para dar recapitular rapidamente para a audiência, é uma empresa de infraestrutura em tecnologia bancária, financeira, no geral. Essa empresa, ela nasceu em 2015, 2016 mais ou menos, como uma wallet, que na época, se a gente voltar no tempo, parece pré-cambriano, né? Mas se a gente voltar 10 anos no tempo, pensar em wallets, fala, porra, que negócio legal, né? Pô, peraí, eu armazeno dinheiro, vai mandar uma conta, tipo um banco, né? Como é que é, né? Era um negócio muito mágico. E aí essa turma da Cellcoin observou que tinha alguns usuários que estavam com um volume muito relevante aí de transações, né? E aí falaram, pô, que estranho, né? São alguns usuários específicos, né? E aí quando eles foram ver já a referência dos locais, eram locais de baixa renda, comunidades, etc, né? E aí eles foram lá olhar, foram fisicamente, falaram, esse cara que está registrado aqui nesse endereço, vamos lá dar um bisu. Pô, aí chegaram
dono de boteco na comunidade que funcionava como o e-wallet dele funcionava como um centralizador de recebimentos e pagamentos para uma porrada de gente da comunidade que não tinha acesso à conta, por exemplo, que não tinha conta bancária, não tinha nada. Então era um cara que vinha com uma continha, sei lá, de celular, um boletinho de celular bonitinho, uma conta de Enel, mau exemplo aqui que eu tô aqui do meu lado, né? Mas é um bom exemplo, na verdade, né? É ruim agora pelo momento, mas é um ótimo exemplo, uma conta de concessionária. O que acontece com essa conta de concessionária? Até pouquíssimo tempo atrás você podia só pagar ela em grande banco, né? Muita gente que na audiência aqui vai lembrar de um tempo em que não podia pagar essa conta, por exemplo, se atrasava a conta, tinha que sacar dinheiro, saindo com dinheiro no bolso e no banco no qual existia convênio com a concessionária de tarifa pública, que na maioria dos casos acabava sendo só, sei lá, os 3, 4, 5 principais bancos. Então, se você não tinha conta nesses bancos, estava lascado, tinha que sacar dinheiro. Agora, com o aplicativo da Cellcoin, quando eles perceberam essa questão, eles falaram, opa, peraí, aqui a gente tem um valor adicional ao Simples Wallet, né? Porque isso aqui não vira talvez um meio de pagamento, algo equivalente a um meio de pagamento, um intermediário de pagamentos de uma forma ou de outra. E aí veio o conceito do que a gente chamaria de agente Cellcoin. Esse agente era, na verdade, o tal do dono do boteco, que passou a ter, numa nova configuração do produto, passou a ter no seu celular um correspondente bancário completo. Então era como se você tivesse uma casa lotérica no teu celular. Mas você era um dono de uma padaria, de um armazém, de alguma coisa assim. E aí você recebia a galera. Primeiro, você tinha o benefício de ter tráfego adicional na tua loja, no teu comércio, onde quer que fosse. Tinha gente que criava um business só para isso, então o cara virava um correspondente bancário terceirizado, o cara montava, sei lá, numa casinha, numa portinha, ele montava ali, eu tenho um negócio de te ajudar a receber, pagar contas, aí, enfim, aí foram se adicionando serviços e produtos nessa jornada. Então passou a ter cartões pré-pagos, pensa cartão pré-pago de Uber, de Play Store, joguinho, né, de tudo que você imagina. Isso facilitou sobremaneira a vida da galera, mas muito focado no lance do pagamento de boletos e etc. E a empresa foi evoluindo, foi virando, acho que alguns agentes financeiros, fintechs, até bancos incumbentes começaram a falar, pô, peraí, como é que você faz isso? Imagina um banco que não estava ligado diretamente no sistema no qual podia pagar uma tarifa pública, falando, pô, eu quero poder receber uma tarifa pública, como é que você resolveu isso? Ah, então, resolvi aqui com o meu kit de APIs. Aí você fala assim, aí esses bancos falaram, pô, pode fazer isso para mim? Então aí bancos médios, fintechs variados, passaram a usar a infraestrutura da Cellcoin. E aí virou essa empresa de infraestrutura financeira hoje, que transaciona dezenas de bi por ano, enfim, é um dos grandes participantes diretos do Pix e é uma empresa que teve a capacidade de se modernizar ao longo do tempo, né? Então, com o advento do Pix, agora que a gente está chamando de moeda digital do Banco Central, que eles estão apelidando de Drex, também, mesma história. Então, é um case super interessante aí. Mas, na verdade, só para resumir a empresa e contar um pouco do histórico da empresa, que é super importante. Mas acho que na questão do impacto social, essa inclusão de você poder, que hoje parece menos relevante, porque já está tudo, uma parte grande da galera está incluída digitalmente, financeiramente, mas quando você não tinha isso, essa jornada de inclusão financeira foi muito relevante, teve um impacto muito grande. A gente fez alguns estudos, junto com a turma do INSPER, de avaliação de economia. Um KPI que a gente achou interessante foi o quanto um usuário da Cellcoin economiza em termos de tempo, né? Durante um mês, de não ter que ir num banco, não ter que se deslocar, não ter que pegar um ônibus de uma comunidade que ele está até a agência bancária, daquele banco específico mais próximo, com todos os riscos, pode ter risco de ser assaltado no meio do caminho, demora. Então, assim, acho que colocando bem no extremo o exemplo, você pode ser uma dona de casa, um dono de casa na comunidade que tem que deixar teus filhos de favor num vizinho, numa vizinha, para pegar um ônibus, pagar 4,40 numa passagem de ônibus para pagar uma conta de celular de R$30, R$40. Você pagou mais de 10% de tarifa, entre aspas, na tua vida. Foi embora dinheiro do teu bolso. Foi você que pagou o busão para ir pagar uma conta. Não precisa fazer mais. Dá os passos, vai lá, pum, 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 vai de graça, acabou. Então, acho que isso gerou bastante impacto e foi relevante na jornada de inclusão financeira. Na época da pandemia, por exemplo, os pagamentos de auxílio, bolsa auxílio, enfim, esqueci o nome exato do programa, muitos bancos acabaram fazendo integrações com a Cellcoin para poder permitir esses pagamentos, esses recebimentos, esses fluxos com as APIs e o app da Cellcoin. Então, sempre foi muito interessante aí de inclusão financeira com algo que você imaginaria que, peraí, infraestrutura financeira, como é que isso aí tem inclusão, né? Como é que isso tem impacto social? É assim que a gente fez a mensuração e
enfim, é uma boa empresa, é um super case. Nossa, fiquei impressionado, eu não tinha noção dessa história da Socoin. Para mim, a Socoin é mais de um BaaS, né? Tem um BaaS lá, tem a Socoin, vamos lá, vamos cotar Socoin, BMP, Stark Bank, Matera, tem um BaaS lá, é um BaaS. Eu não conhecia toda essa jornada, foi bem interessante saber que impactou realmente, né, nas pessoas, né? Ou seja, impacto genuíno, né? De pessoas sendo inseridas, né? Criando, né? Outra coisa bacana, né? Eles irem lá investigar e por isso criar esse agente Cellcoin, né? Que é esse correspondente bancário avançado, né? Muito legal, Marcos. Não esperava essa história toda. E aí, aproveita e conta para a gente também sobre mais uma startup que você investiria hoje e por quê, né? Se puder, né? Olha, eu vou. Talvez eu vou me restringir talvez ao espectro mais próximo de fintech, que é o nicho que a gente está explorando um pouco mais, né? Porque a gente investe em outros nichos, então eu talvez antes de pensar em fintech eu pensaria em soluções mais focadas enfim, como a gente chama, tem um apelido no mercado para isso, né? Que é soluções baseadas na natureza, né? Acho que o que a gente tem focado aqui, mesmo como o Vox é muito mais nessa vertical, pensando em clima, agricultura regenerativa, enfim, questões dessa natureza, que inclusive nos permitem permear outros espaços do mercado de capitais, então não precisa só investir como equity, né? Posso investir como dívida, permite bastante flexibilização nesse lado, então é nisso que a gente está focando como casa, mas restringindo um pouco, talvez pensando no nicho aqui, talvez favorecendo um pouco a audiência que já é cativa aqui do canal e tudo mais, eu gosto muito do espaço da segurança da informação, gosto muito desse espaço. E um desafio que eu gostaria de conseguir resolver é investir numa solução de segurança da informação com impacto social positivo. Acho que o fio condutor aí mental que eu tenho é que as pessoas mais vulneráveis, sejam elas cognitivamente, socialmente, por educação, etc., são as mais propensas a levar golpe. E são as que mais sentem o golpe. Então, você vê, é sempre gente simples, é gente pouco versada digitalmente, é idoso de todas as classes sociais. É essa galera que leva golpe assim a cada 15 minutos, de uma forma ou de outra. Tem problema com segurança da informação, fica anotando senha, fazendo coisa, tem dificuldade com single sign-on, enfim, bota a data de aniversário do filho, de senha, enfim, posso contar de forma anedótica tudo que todo mundo aqui tem, com certeza amigo, parente, etc., que tem essas questões e que já sofreu esses golpes. Então pensar em soluções de segurança da informação, de encriptação, user interface, o que quer que seja, eu acho que é por aí uma coisa que eu gostaria muito de investir. Isso pode ser um byproduct de tecnologia blockchain, enfim, não interessa muito como está enabled isso aí de uma forma ou de outra, pode ser via blockchain, via outras tecnologias subjacentes, mas é uma vertical que eu gostaria muito de investir, gostaria muito de encontrar empresas que desse para eu fazer uma associação, ainda que tênue, mas direta e intencional de impacto, nesse caso social, né, mas enfim, socioambiental positivo. Não, eu fico imaginando aqui até como se fosse de você ouvindo falar, né? A mente já começa a borbulhar, né? Pô, tivesse assim um assistente mesmo, né? Não vou nem dizer, talvez, ou AI ou não AI, mas que pessoa mais simples, o celular dele tinha esse comportamento mesmo de autodefesa, né? De falar, para essa mensagem, né? Esse é aquele assistente do seu lado, né? Porque eu já tive casos na minha família, como você disse, né? Pessoas simples na família já sofreram golpes, né? Clássicos, né? Não, estou indo aí buscar seus cartões que foram clonados, né? Tia passou por isso, foi terrível, né? E é aquilo, né? O celular fala, opa, você faria isso? Tá fora do comportamento, né? Bacana, bacana. Uma ideia para pensar. Então, os startupeiros que estão ouvindo, ó, já veio uma dica aí, hein? E me diz uma coisa, como você lida, né, Marcos, com as situações da startup que está no portfólio que não atinge as metas? Qual é as ações, né? Porque a gente sabe que é um mercado de alto risco, né? Investir em startups. Eu acho que a gente entra na intenção, né, da coisa fluir da melhor forma, mas o mundo real ele é um pouquinho diferente disso, né? O caminho não é tão feliz, né? Então, como é esse? Assim,
No fim das contas, quem está tocando a empresa é o time empreendedor, né? Não é a gente como investidor, né? A gente ajuda. Eu acho que existe um grau, existe uma amplitude muito grande de percepção do que o investidor consegue fazer, pode fazer, tem que fazer. Existe uma amplitude muito grande nessa percepção. E eu acho que existe uma amplitude muito grande dos tipos de fundo, né? Tem muito fundo, muita casa que se coloca como olha, eu sou quase um operador, puta, eu vou sentar com você fazer A, B, C e D junto. Então, enfim, acho que até pensando na escolha de investidor, né, quando o startupeiro está pensando em quem escolher para investir, tem que levar bastante esse fator em consideração. Às vezes você vai escolher aquele fundo por causa do network, por causa da capacidade infinita de investir, ou porque tem indivíduos que são super capacitados numa vertical, que é aquela tua vertical de interesse, tem ex-operadores, enfim, tem de tudo, né? E obviamente numa base amostral e numa estatística real, como quase tudo no mundo, você tem muito mais fracasso do que sucesso. Você tem muito mais empresa que vai pifando com o tempo do que empresa que vai dando certo, né? Tem empresas nas quais você pode, dependendo do tipo de problema que você está enfrentando, que o fundo está mais ou menos capacitado a ajudar e fazer a diferença, né? Então acho que nada substitui uma boa governança, acho que esse é o primeiro ponto talvez de comum aí de acordo. Eu entendo que há uma variedade também de empreendedores que olham e falam assim, pô, ao fundo, porra, mas eu não quero ter chefe. Eu não quero ter alguém que vou ter que ficar me reportando e fazendo. E ainda que seja chato mesmo, reconheço que é chato você ter um constituinte a mais aí que você tem que conversar, interagir, etc. Se você conseguiu fazer uma boa escolha desse constituinte, é um cara que tipicamente vai te agregar valor e não ser um penteiro que está pedindo KPI. Se essa governança está bem montada em termos de acompanhamento de desempenho e também governança em termos de ações que podem ser tomadas, ações e aconselhamento, direcionamento, até votos em determinadas questões de deliberações que o investidor pode ter, aí você vai tendo um pouco mais de influência nesse momento. Então o nosso playbook, ele é um playbook muito de acompanhamento, um acompanhamento próximo, um acompanhamento dos empreendedores, um canal aberto, para os empreendedores realmente chegarem e falar assim, olha, cara, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está funcionando, tá vendo esses KPIs que você está desapontado há X meses, é por tal e tal motivo. Então assim, não tem uma receita mágica de bolo. Acho que é governança, proximidade, transparência, e um time guerreiro, porque um time guerreiro vai dar um jeito, vai se virar, vai achar outro caminho, vai aprender. Tá todo mundo aprendendo nessa jornada, né? Acho que tem uma máxima que assim, você atira no que viu, acerta no que não viu. Veja, você ir muito longe, né? O exemplo da empresa mais bem sucedida que a gente tem no portfólio, que é a Cellcoin, começou como e-wallet, depois virou um correspondente bancário para pagamentos. Hoje em dia é uma solução completa, que tem tudo, como você falou, Banking as a Service, tudo mais. Oferece tudo que Matera, Doc, Pismo, etc. oferece junto, numa empresa só. Tem todo esse offering. Imagina essa jornada. E começou como uma humilde wallet, que poderia ter desaparecido como tantas, né? Eu nem lembro mais o nome da quantidade de wallet que tinha, que eram fantásticas e lindas, maravilhosas, parecia a Apple funcionando e tal, e que todos foram pro brejo. Então é isso. Governança, transparência, comunicação, tempestividade. E aí vem a palavra mágica, a intencionalidade, né? Se eu tenho um founder team que está com a intenção de realmente resolver um problema, vai resolver um problema. Eu vou resolver seus problemas também quando eles brotam. E aí a gente resolve eles junto. Parte do playbook pode ser um pouco mais engessado. Ele pode ser um pouco mais baseado em, peraí, como é que está o desempenho, como é que está esse encaixe, lifetime value, mercado, etc. Mas é interessante, né? De novo, o tempero do impacto, ele te ajuda um pouco a perceber, peraí, eu estou gerando mais impacto dessa forma ou daquela forma, como que estou sendo mais relevante para o meu público-alvo de uma forma ou de outra, como que estou gerando outputs e outcomes mais relevantes e puxando a partir desses KPIs, eu posso ajudar mais o meu empreendedor e a minha empreendedora. Então veja como o impacto também não é simplesmente se mostrar medidas bonitinhas, sabe, de que você está fazendo aqui, salvando sei lá o que, sabe? É pensar no negócio mesmo. É onde o impacto faz a diferença, na minha opinião. Não, vai muito em linha. Esse ano foram diversos vídeos semanais aqui no canal, estão disponíveis, né? E outros Venture Capital, e fica muito esse ponto mesmo que você está trazendo, né? O startupeiro ele tem que ver com quem ele quer o investimento, né? Ele tem que analisar, né, bem isso, né? E você deixou isso bem claro, né? Se é networking, se é tecnologia, se é gestão. Existe uma confusão também. Eu mesmo confesso que tinha essa confusão lá para mim no começo, 5 anos, quando eu comecei a me aprofundar nesse tema, né? Venture Capital não é Private Equity. Private Equity você ganha um cara que vai pegar a sua gestão financeira, ele vai ter menos equity, mas ele tem o controle,
ele tem um mandato por anos e ele vira meio que um chefe mesmo, né? Mas por quê? Porque ele quer tipo em governança, quer transparência, quer acompanhamento, vai ter que ser guerreiro mesmo, né? E ele vai querer com o dinheiro dele também comprar empresas similares às suas, né? Crescer o bolo para poder ali vender. Mas ele não está buscando criatividade do startupeiro, né? O Venture Capital sabe que vai ter as pivotadas, né? Um private equity ele não entra no negócio para pivotar, ele entra no negócio para consolidar, né? E então assim cabe também ao startupeiro entender isso, porque o startupeiro ele não está entendendo muito a economia, essa nova economia, está muito associado à economia tradicional e Venture Capital está ligado a essa nossa nova economia, né? Então é bem interessante isso que você coloca, né? Mas nada vai substituir sempre uma boa governança, né? Acho que quem aqui tem mais experiência e quer ser o venture capital sabe disso. Tem que ter governança porque é o próximo passo, né? O próximo passo seja uma nova rodada de investimento, seja um M&A, para todo esse novo passo você tem que ter um novo tipo de gestão. Você tem que ter uma gestão melhorada. Acho que quando a gente chega nesse objetivo, né? E daí tem que ouvir também muito bem pontuado de um investidor, foi o Dorival Dourado, que é conselheiro de várias casas, BMG, Omni, Simon, que ele falou uma coisa. Hoje, o mais procura também são startupeiros que são coachables, né? Que estão abertos a esse aconselhamento, né? Abertos a entender, né? Uma coisa que faz muito a diferença, né? Então, acho que isso tudo que você falou vai de encontro, né? E é bacana saber. Esse playbook é o playbook que você tem, né? E você falou, governança, proximidade, transparência e ter guerreiros, né? Um time de guerreiros, né? Ou vai ser Hércules ou vai ser Xenas, né? Que vão lutar até o último instante, né? Com um grupo menor, né? Como os exércitos eram os Espartacos, né? Menores ganhando com quem mais tropas. E me conta outra coisa, Marcão. Qual é a sua visão sobre esse papel do seed capital no ecossistema de startups e como ela difere das outras fases de investimento, né? Só uma pergunta legal. Assim, a gente tem, vamos lá, para falar um pouco mais, pensar de forma talvez histórica ou holística, melhor dizendo, a gente tem no Brasil um mercado de venture capital que obviamente tem menos tempo de pista aí do que o mercado americano, por exemplo. Mas é um mercado que tenta trazer muito das mecânicas, das heuristics, como eu falei anteriormente, do mercado americano. A gente tenta fazer uma tropicalização, ou como eu gosto de falar, uma tecla SAP do que é feito lá, tenta fazer aqui. Enfim, aí isso vai virando práticas. A gente, quero usar as melhores práticas NVCA, né, da entidade norte-americana de venture capital. Quero usar não sei o que o pessoal faz não sei aonde. Não, vou usar aqui o Flip, Cayman, papapá, enfim. A gente importa muita coisa tentando usar aqui no Brasil, e assim, algumas dão certo, porque são mecânicas mais, talvez, de finanças, ou de finanças corporativas, sei lá, enfim, de mecânicas financeiras que funcionam, mas assim, tem muita coisa que acaba não funcionando também. E uma das coisas que acontece é que a gente tem um mercado com uma dinâmica muito diferente. Para começar, um mercado menos ágil, menos dinâmico, responde mais lentamente a choques, tem a participação de outros agentes diferentes dos agentes que existem em economias como os Estados Unidos, e principalmente tem um potencial de saída menor do que você tem nos Estados Unidos. Então, você tem qualquer tipo de empresa de qualquer nicho, você vai ter meia dúzia de incumbente grande lá nos Estados Unidos, você vai ter meia dúzia, pelo menos, de empresa de $1 de faturamento no segmento. Assim. Aqui você vai ter muita coisa que, parece que não foi feito antes. Parece que tem um incumbente, acho que tem um comprador claro, tem dois compradores claros. Não, mas espera aí, quem que investe na próxima rodada? Todo esse preâmbulo para falar que esse game de VC, ele é um game de maratona, né? Só que você tem que sobreviver às etapas iniciais. Porque se você morre e não chega, não tem nem potencial de chegar no final da maratona. Então, pensando no estágio seed, ele é tremendamente importante para fazer essa pedalada inicial da jornada profissional de investimento da empresa, né? Então, até o seed ou um pré-seed, talvez, você estava ali na tua grana, pendurou um negócio, vendeu um ativo, pegou uma grana de um conhecido, falou com um ex-colega de trabalho que resolveu ser investidor anjo, enfim... sabe lá Deus com que tipo de preparo para isso. Hoje em dia, felizmente, tem um lote de anjo muito bem preparado. Alguns da indústria, inclusive, alguns que são ex-founders bem-sucedidos, gente que estudou, mas tem de tudo, claro. Então, a grande importância desse tipo de rodada é que provavelmente vai ser uma das primeiras rodadas com investidor institucional profissionalizado que vai dar
dependendo do perfil do fundo, vai dar um pouco ou um choque de gestão, ou então um choque de governança. É muito importante para vai tentar começar a colocar a empresa no que a gente chama aí de VC track, ou seja, botar a empresa num trilho de potencialmente receber outros investimentos lá na frente, de começar a se estruturar de forma mais causal, assim por dizer, né? Então, pô, peraí, eu vou investir X hoje, vou fazer tal e tal coisa com essa grana para chegar no ponto 2. Então, saio da estação 1 para a estação 2. Como que eu chego? Fazendo o quê? Quais são as comprovações? E eu chegando nessa estação 2, que tanto mais desenvolvido vou estar, a ponto de poder ter um valuation melhor, para captar mais dinheiro, não ser diluído tão fortemente, e chegar lá depois de 3, 4, 5 rodadas e ainda ter uma participação que me alinhe em termos de incentivos como founder da empresa, e que ao mesmo tempo me permita captar grana suficiente para fazer a empresa chegar onde a gente tem ideia que ela deveria chegar. Essa percepção ela muda um pouco ao longo do tempo, né? Então tem épocas de bonança nas quais cresce, escala, pega mercado, não interessa se ganha dinheiro ou não. Depois você teve uma volta à microeconomia básica, né? Ou seja, as curvas marginais têm que fazer sentido, né? Receita marginal, custo marginal, etc. Tem que chegar em um momento que você tem pelo menos uma margem de contribuição positiva em algum momento, depois, enfim, sei lá, EBITDA, positivo em cash flow. Essas palavras voltaram à mesa, né? Depois de uma época aí de muita disponibilidade de recursos, de uma pedalada que o mercado deu com tecnologia, que foi interessante, mas que gerou algumas assimetrias aí que a gente está tentando corrigir no mercado. Deve ter outros ciclos aí, eu espero que não um ciclo com tanta leniência assim, mas vai ter outros ciclos. Acho que tem ciclos em nichos, né? A gente viu um pouco em AI aí, tá vendo em AI, né? Tem bastante hype em torno disso. Aí você tem ondas de, puxa vida, AI vai mudar o mundo. AI é revolucionário. Não, peraí, mas não é amanhã. Não é desse jeito. Não é qualquer coisa com AI que de repente começa a valer 200 vezes faturamento e está tudo certo, pagar 100, 200 vezes faturamento. Então, você vai ter épocas de ajustes, mas aí, enfim, para resumir a pergunta, essa é a primeira, tipicamente essa rodada vai ser a primeira rodada profissionalizada e tem que se aproveitar ao máximo dessa rodada profissionalizada, extrair o que o fundo está trazendo, o que o investidor profissional está trazendo para a mesa, em termos de governança, conhecimento, network, histórico, outras empresas, pensar na comunidade de empresas que estão sendo já investidas por aquele específico investidor e como você pode interagir com elas. Tem empresa que pode ser teu cliente, ou que pode ter uma tecnologia para facilitar uma coisa que você estava apoiando para fazer, por aí vai. Show. Eu vou pegar esse exemplo que você deu, né, da maratona, né, e vou tentar traduzir da seguinte forma, Marcos. Me parece que na sua resposta o que você quer dizer é esse game, né, como você falou assim, esse game de VC é uma maratona. Então eu diria que o seed é quando você adquiriu o técnico, né? Você ia lá, comprava um bom tênis, aprendeu que um amigo te deu a dica, meu, esse tênis é do caramba, meu, usa esse Brooks, não, usa esse ASICS, esse Mizuno. Eu também falei, cara, você tem que usar as camisetas aí, essas camisetas de dry fit que tiram. E você foi lá, né, com o Family and Friends, né, aprendendo essas coisas e começou a correr bem. E a hora que você descobre o técnico, porque o técnico ele já viveu muitas coisas. Já foi corredor, já participou de times grandes e tal. E esse técnico vai te ajudar a montar equipe, né, ajudar depois de ter investimento para você ter o nutricionista, o fisioterapeuta, né, para você depois ganhar o patrocínio e poder seguir na jornada dessa maratona. Então, conforme você foi explicando, para mim foi essa discussão que deu. Então, gente, é isso que é quando você tem a rodada do CID. É quando chegou o técnico no time, né? O técnico, ele não é o chefe, mas ele é o cara que vai te orientar nessa maratona que ela é longa, ela é extensa, tem que às vezes correr de noite, às vezes chove, às vezes você se machuca, mas você quer terminar a prova e você vai continuar correndo sentindo dor, né? E faz parte. Pô, Marcos, estamos chegando aqui no final, meu, super agradeço aí o tempo, eu sei que sua agenda é super complexa, a gente demorou algumas semanas para poder fechar uma agenda com o Marcos, vocês que estão ouvindo não têm noção como foi difícil arrumar uma agenda com esse homem, né? Então, assim, pô, eu queria que você deixasse seu último recado, se despedisse do público aí, e só tenho a agradecer, né? Pô, valeu. Acabou enrolando um pouco, né? Teve um mix aí de viagens aí, eventos, coisas variadas, né? Com clientes, algumas do âmbito pessoal. Então deu uma enrolada mesmo. Desculpa aí a demora, mas enfim, rolou e foi muito legal. Obrigado de novo pelo convite. Acho que todo mundo que talvez
tá disposto a gastar 40 minutos, 45, sei lá, X tempo da sua vida para ver uma live, ver uma transmissão, tentar adquirir conhecimento, primeiro, tá de parabéns. Tá se ajudando, né? Se desenvolvendo, tentando entender alguma coisa. Talvez não tudo que é falado durante os 45 minutos é relevante, mas enfim, se depois extrair, sei lá, 5, 10% de alguma coisa aí e ajudar alguém, já vai ser um super objetivo atingido, tanto pelo teu lado quanto pelo meu também, de despender meu tempo aqui retornando um pouco para vocês, sei lá, o que tem de experiência, etc. Acho que tem, sei lá, acho que a turma que se sentir à vontade também de ver LinkedIn ou outros canais me abordar também fique à vontade, tá? Então tem uma certa acessibilidade aí. Claro, considerando a agenda meio maluca, mas enfim, vou fazer o possível. E eu acho que como mensagem principal é de forma muito simples, né? Acho que se você é empreendedor se importa com aquilo que você está fazendo, com o resultado daquilo que você está fazendo, você já tem uma grande parte aí talvez da matéria-prima aí tá com você, sabe? Entender o mercado que você quer entrar, tem os conhecimentos, etc. Toda essa parte mais quantitativa dura, isso acho que é uma lição de casa essencial, né? Que o pessoal tem que fazer na hora de montar uma empresa, pensar em, enfim, criar um projeto, uma iniciativa. Mas acho que o momento de reflexão, de entender por que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou fazendo isso, que relevância eu quero que isso tenha em horizonte de tempo, acho que são reflexões adicionais que, falando assim, parece super óbvio, tipo, óbvio que eu vou pensar nisso, mas não é tão óbvio assim, não é tão óbvio. Então, parem um instante para pensar. Na outra ponta, quem está investindo, mesma reflexão. Para que eu estou investindo? Em quem eu estou investindo? Que resultado que eu quero que brote dessa grana? Acho que com isso vocês já estão, enfim, num excelente caminho de se ajudar e ajudar todo mundo. E é isso. Então, obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado à nossa equipe que monta esse material e dá sustentação para acontecer. E você que chegou até aqui, só não esqueça dos 3 Cs. Curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo nas redes sociais. Abraço a todos.